Muito boa noite para você. No entrevista coletiva de hoje, nós estamos com o presidente eleito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Luiz Carlos Azevedo Correia Júnior. Estão aqui comigo também o comentarista de política, Orion Teixeira, e o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Sejam todos muito bem-vindos. Desembargador, muito obrigada por estar aqui com a gente, né? Eu gostaria de começar perguntando, desembargador, quais são os planos, né, do senhor para esse biênio que vem aí agora? Eu agradeço o convite para ter essa oportunidade de expor as minhas ideias e o nosso objetivo desde a campanha é buscar mecanismos, em especial tecnológicos, que proporcionem a entrega do serviço judicial com eficácia, com celeridade ao cidadão e à cidadã mineira. Então, em resumo, é buscar ferramentas tecnológicas que proporcionem uma justiça mais célere. Presidente, eu queria perguntar para o senhor, falando nessa questão da tecnologia, a gente estava até conversando um pouco antes aqui, sobre essa questão da inteligência artificial hoje a favor do judiciário. Aqui no caso do TJ, como que ela é usada, como que ela favorece, agiliza o trabalho de desembargadores? Nós estamos desenvolvendo ferramentas que proporcionem a leitura da petição inicial, para a partir dessa leitura nós darmos aos juízes e às juízas uma orientação sobre a existência de precedentes vinculantes sobre aquele processo. Em outras palavras, nós vamos dizer, a partir do ajuizamento da ação, que já existe uma decisão consolidada sobre aquela demanda. Com isso, os juízes e as juízas vão analisar se aquela petição se amolda àquela decisão e, a partir daí, a agilidade vai ser considerável no julgamento da ação. É um sistema do próprio tribunal, desenvolvido pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ou é um sistema já usado em outros tribunais? E se não há um risco de algum tipo de, só uma expressão que talvez não é ideal, a contaminação ali de algum processo por um viés talvez equivocado, ali, um entendimento equivocado, gerado por uma inteligência artificial? Esse especificamente é um sistema desenvolvido pelo tribunal, que ele lê a petição inicial e busca algumas palavras que nós indicamos para o sistema como sendo indicadoras de que existem precedentes vinculantes, existem decisões repetidas sobre aquele tema. Nós não estamos usando pesquisas na rede de computadores, na internet, para que essa pesquisa oriente a decisão do juiz. Nós ainda preservamos o juiz com a análise crítica daquele processo. E falta muito para essa implantação? Não, nós já está bem desenvolvido, já foi apresentado essa semana na Corregedoria e ele vai proporcionar marcadores que já existem na segunda instância, já existem no tribunal e agora nós vamos colocar também na primeira instância. Mas eu sempre ressalto, vai haver uma análise crítica do julgador ou da julgadora. Ele vai verificar se aquela petição inicial se amolda àquele precedente, que nós chamamos de precedente, que é uma decisão, pode ser do nosso tribunal ou do Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, que são de observância obrigatória. Desembargador, é uma solução pacificada entre os juízes e as juízes? Aceitam bem essa ideia de adotar uma solução pronta para um processo? Da mesma forma, a inteligência artificial colocada pelo Murilo, ela pode afetar, por exemplo, o direito de defesa, o direito ao contraditório, já que não permite aquele contato, né, o face a face, olho no olho. Não substitui o humano, essa é que é a verdade. Exato. Como eu costumo dizer, nós vivíamos no passado, quando eu entrei no Poder Judiciário, a chamada justiça artesanal. Então, cada processo era um processo. Então, nós recebíamos o processo, nós estudávamos a petição inicial, a contestação, as provas, pegávamos livros na estante, que hoje não existe mais, para estudar, para analisar aquela causa e decidíamos aquela causa. Mas nessa época, nós tínhamos uma distribuição de 10 processos por mês. Hoje, as varas recebem 300, 400 processos por mês. Então, nós não podemos mais nos dar ao luxo de exercer a justiça artesanal. Nós temos que usar a ferramenta tecnológica para nos ajudar a diagnosticar se aquele processo já tem decisões repetidas, como é o caso desse nosso sistema. Mas, como você bem disse, Orion, cada processo é um processo, então o juiz sempre vai fazer uma análise crítica naquela análise. A decisão não virá pronta, a decisão vai ser escolhida pelo juiz com base na análise que ele fez. Muito bem. Agora, doutor Luiz, minha pergunta é a seguinte, hoje não, há algum tempo, né, vamos dizer, talvez quando houve esse acirramento político no país, há alguns anos já, talvez desde 2014, 2015, o judiciário também vem sendo muito questionado, né, vem sendo colocado aí quase como uma parte
aí um partido dentro dessas brigas políticas, né? E o STF, por exemplo, que é a instância máxima da justiça brasileira, hoje ele é muito criticado e acaba também contaminando aí outras instâncias do Poder Judiciário. Eu queria que o senhor analisasse para a gente a situação, como que o senhor vê essas críticas e se também há excesso por parte da justiça, às vezes, em querer um protagonismo nessas brigas políticas. Eu vejo essa situação sobre duas nuances, né? A primeira delas, que o Poder Judiciário era um desconhecido da cidadania. Nós sabíamos como funcionava o Poder Legislativo, sabíamos como funcionava o Poder Legislativo, o Executivo, mas a maioria da população não conhecia o Poder Judiciário. De um tempo para cá, nós passamos a ter um protagonismo maior porque nós passamos a ser conhecidos. A partir da Constituição de 88, o cidadão foi trazido para dentro do Poder Judiciário. Além da própria Constituição cidadã, nós tivemos leis que estimularam a participação do cidadão e da cidadã no Poder Judiciário. Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, Lei dos Juizados Especiais, elas facilitaram o ajuizamento de ações. E as pessoas começaram a conhecer o Poder Judiciário. Ao lado disso, nós tivemos a TV Justiça, que passou a transmitir julgamentos. Então, as pessoas viram como funcionava o Poder Judiciário, como eram produzidas as decisões, e a própria imprensa, e isso é muito bom, passou a se interessar pelo Poder Judiciário e noticiar as decisões. Esse é o primeiro viés. O segundo viés é que nós temos uma Constituição que nós chamamos de exaustiva. A Constituição define os direitos de uma forma muito minuciosa. Então, o Poder Judiciário passa a decidir com base em valores, em princípios constantes da Constituição Federal. Com isso, o Poder Judiciário interfere no dia a dia do cidadão e da cidadã. Então, nós temos uma atuação muito presente no dia a dia. E quando os demais poderes, às vezes, não entregam as prestações que deveriam fazê-lo, o cidadão busca o Poder Judiciário para essa prestação. Então, por exemplo, um exemplo clássico é a saúde. Há um fenômeno que nós chamamos de judicialização da saúde. Na verdade, é o cidadão que teve uma consciência de que existe um poder, que é o Poder Judiciário, que vai entregar o remédio, que vai fazer com que ele consiga uma cirurgia. Então, é o Poder Judiciário intervindo? Sim, o Poder Judiciário está intervindo nas atividades, mas porque há um arcabouço legal e fático que permite isso. E o TJMG deve se aproximar mais agora, tentar uma aproximação maior dos cidadãos, e como isso deve ser feito, né? Como que o nosso Estado pode sair à frente? Eu acho que, tal qual na nossa música de Milton Nascimento e Fernando Brão, o Poder Judiciário tem que ir onde o povo está, né? A atual gestão do tribunal, que eu integro como Corregedor-Geral de Justiça, ela instalou fóruns digitais em inúmeros municípios, ou seja, levou a justiça aonde não existia, em municípios que não eram sede de comarca. Nós temos um núcleo de voluntariado do Tribunal de Justiça que faz um trabalho maravilhoso, auxiliando, junto com inúmeros outros parceiros, dando direitos mínimos de cidadania. Então, o Poder Judiciário tem que estar próximo ao povo. Nós estamos em 298 comarcas do nosso estado, do norte a sul, leste a oeste. Então, quanto mais nós nos aproximarmos do povo, mais nós seremos conhecidos e as nossas decisões podem orientar, inclusive, a conduta de poder público, poder privado e do cidadão. Desembargador, outra das críticas que são feitas aí ao Judiciário é a questão da morosidade. Ele acaba pagando sozinho essa conta, uma vez que o sistema de justiça é integrado ainda por Ministério Público, promotores, procuradores, advogados, enfim, defensoras. E o Judiciário é o responsável por essa resposta aí aos mais de 10 milhões de processos. O que o senhor pode dizer para o cidadão que aguarda uma resposta a esses processos? O senhor falou de recursos tecnológicos. Sabemos também que faltam juízes nas comarcas, no interior do Estado. Como é que fica isso? Nós temos talvez a grande pedra no sapato do Poder Judiciário não dar resposta no tempo que o cidadão espera e justificativamente espera. O que nós buscamos com inteligência, seja ela tecnológica e também utilizando os precedentes, que isso é um sistema que tem que ser observado. Não adianta o Poder Judiciário ficar julgando 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 vezes a mesma ação. Nós temos que buscar uma forma de evitar com que essas demandas, que nós não podemos impedir o ajuizamento das ações, elas atrapalhem as outras ações também. Então,
o multiajuizamento da ação, o fenômeno da judicialização, ele traz a morosidade. O Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, como eu disse, tem 298 comarcas, nós tínhamos um déficit de 132 juízes, que será minorado agora com a nomeação de 64 juízes, mas paradoxalmente, nós aumentamos a nossa produtividade. Hoje, dos grandes tribunais do país, numa medida que é feita pelo Conselho Nacional de Justiça, num relatório chamado Justiça em Números, dos 5 maiores tribunais do país, que é São Paulo, Minas, Rio, Paraná e Rio Grande do Sul, nós somos hoje o mais produtivo. Por quê? Porque o tribunal tem utilizado de inteligência para atender essa demanda do cidadão. Não sei se o senhor tem esse número de uma média de processos por cada juiz, para cada juiz distribuído hoje? Então, para te dar um exemplo, que nós apuramos isso na semana passada. Em uma semana, nós recebemos 10 mil processos. Desses 10 mil processos, 2 mil subiram para o tribunal. Então, dá para imaginar assim, que hoje nós temos por volta de 3 milhões de processos ativos e por volta de 1.000 juízes. Então, daria pouco mais de 3 mil processos para cada juiz. Mas nem todos esses processos eles dependem, para sua conclusão, do juiz ou da juíza. Por quê? Porque são ações de inventário, que dependem da parte apresentar documentação, são ações de execução fiscal, que são ajuizadas e o destinatário, o réu dessa ação, ele não tem nenhum bem. Então, o Poder Judiciário paga realmente por essa pecha de morosidade, nós temos que enfrentá-la, mas nem sempre a culpa é totalmente do Poder Judiciário. Agora, doutor Luiz, a pandemia no Brasil, ela obrigou vários setores a criarem soluções, né, temporárias ou definitivas. Uma delas são as questões de trabalho virtual, outras da questão do home office. Alguns setores não se adaptaram bem, mas a justiça brasileira parece que se adaptou bem e até facilitou em alguns casos. Queria que o senhor falasse um pouco da questão, por exemplo, das audiências virtuais. Elas têm funcionado? Elas são maioria? Como é que está a situação hoje? Esse é outro detalhe muito interessante, né? Para o Poder Judiciário, a pandemia, nós fomos empurrados, né, ladeira abaixo, por um grande avanço. Hoje nós não temos mais processos físicos, então temos um pequeno remanescente de processos que estão desarquivados e são imediatamente digitalizados. Nós digitalizamos 2 milhões de processos físicos para conseguirmos atender a população durante a pandemia. O Poder Judiciário foi um dos órgãos que funcionou continuamente, porque nós tínhamos um processo eletrônico já instalado e hoje nós temos 100% desse processo eletrônico. Temos o teletrabalho, o home office, então nós podemos, por intermédio do processo eletrônico, pegar um servidor de uma comarca do norte de Minas para cooperar numa comarca do sul de Minas. Podemos pegar um juiz também de uma determinada região para cooperar na outra. Isso deu uma mobilidade muito grande. As audiências, hoje o juiz obrigatoriamente tem que estar no fórum, mas todos os demais atores podem estar fora do fórum. Então isso facilitou muito, por exemplo, a vida dos advogados. Os advogados do interior fazem sustentação oral no tribunal de suas casas, de seus escritórios. Então isso foi realmente um grande avanço na cidadania, porque deu espaço para mais pessoas buscarem o Poder Judiciário. Desembargador, tem mais um tempinho para uma pergunta desse bloco? Intervalo. Mas, desembargador, a questão da criminalidade, o papel que o judiciário pode ter para conter e combater a criminalidade. Por exemplo, estamos num estado continental. A falta de juiz em algumas regiões, algumas comarcas, isso contribui para o aumento da criminalidade, da impunidade? Como é que o senhor vê essa relação? Não há dúvida nenhuma. Se nós tivermos algumas comarcas que têm uma criminalidade alta e não houver resposta do Poder Judiciário de uma forma mais célere, isso contribui para a impunidade e para o aumento da criminalidade. O que nós temos feito é, mesmo nas comarcas que não tinham juiz, que agora receberão, nós buscávamos cooperação, seja de outras comarcas, seja mesmo de juízes de Belo Horizonte, para reduzir essa criminalidade, inclusive fazendo mutirões do Tribunal do Júri, né? Nós praticamente zeramos os júris aqui em Belo Horizonte, fazendo mutirões desse julgamento. Mas nós temos que avançar muito ainda nisso. Nós estamos com acordo com o governo do Estado para digitalizar todos os inquéritos policiais, porque nós tínhamos processos judiciais eletrônicos, mas os inquéritos eram de papel. Então, aqui em Belo Horizonte, até o final do mês de junho, todos os inquéritos serão digitalizados e depois nós partiremos para o interior até o ano de 2025, também todos estarão digitalizados. E isso agilizará a resposta penal da justiça criminal. Bom, vamos fazer então um pequeno intervalo, né? O Entrevista Coletiva faz essa breve pausa agora e nós voltamos em poucos minutos. Fique com a gente, até já.
entrevista coletiva está de volta, hoje com o presidente eleito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos Azevedo Correia Júnior. Bom, falando um pouco agora, desembargador, sobre o modo como a população talvez veja o Tribunal de Justiça, né? Veja a justiça brasileira. Não existe hoje uma representatividade tão grande. Mulheres e negros, por exemplo, é comum que a gente veja na fala deles, né, isso, que a justiça não está a favor deles, porque existem poucos negros, poucas mulheres, por exemplo. O que tem sido feito e o que mais pode ser feito, né, para que a gente possa mudar essa realidade, enfim? Especificamente no ingresso ao Poder Judiciário, nós já temos cotas, né, para pessoas negras e pessoas deficientes. Em alguns concursos, inclusive nesse que se encerrou agora, tivemos o ingresso de pessoas negras e deficientes a partir dessas cotas. E em relação às mulheres, na livre concorrência, nós já temos um número praticamente igual de homens e mulheres ingressando no Poder Judiciário, ou seja, a médio prazo, nós teremos no Tribunal de Justiça o mesmo número de mulheres e de homens. E temos atualmente, né, uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, uma resolução para uma ação afirmativa de ingresso de mulheres magistradas nos tribunais de justiça. Então, agora a nossa próxima lista de promoção por merecimento será uma lista exclusiva feminina. Nós teremos uma lista por antiguidade mista, uma lista exclusiva de merecimento feminina e uma lista mista. Então, a partir daí, objetiva-se que nós tenhamos 40% das mulheres ocupando cadeiras de desembargadores no Tribunal de Justiça. E essa mudança pode afetar a atuação, né? Pode mudar, claro, a atuação dos tribunais, né? E também a relação mesmo com os cidadãos? Eu não tenho dúvida nenhuma que isso será uma grande melhoria para o Poder Judiciário. Além da sensibilidade aguçada das mulheres, que é uma realidade, nós temos a questão do julgamento com perspectiva de gênero, né? Então, que um caso que envolve uma mulher, é interessante que tenha uma mulher compondo também a turma julgadora. Eu acho que é uma grande evolução e nós temos mulheres brilhantes no nosso tribunal e receberemos outras mais ainda. Doutor Luiz, dentro dessas percepções da população em relação ao judiciário, uma delas também é a questão do corporativismo, da falta de punição, às vezes, e o senhor está vindo do cargo de corregedor, né, está atuando enquanto corregedor e agora presidente eleito. Eu queria que o senhor explicasse um pouco, para quem está nos vendo, como funciona essa questão da investigação, de irregularidades, enfim, uma espécie de auditoria interna e também externa, né? Quais órgãos fiscalizam um Tribunal de Justiça, por exemplo? Nós temos em todos os tribunais uma corregedoria, hoje eu sou corregedor-geral de Justiça, e todas as demandas que chegam à corregedoria de natureza disciplinar, que a corregedoria não tem funções só disciplinares, mas aquelas que chegam de natureza disciplinar, elas são apuradas e a resposta é comunicada tanto ao juiz que sofreu essa investigação, quanto a quem fez a reclamação. Então, nós temos uma atuação muito democrática nesse ponto. Os casos de sanções disciplinares, eles não são muito grandes, muito relevantes, porque nós temos um número de juízes que também não é muito grande. Nós temos aproximadamente 1.000 magistrados no estado de Minas Gerais. E todos os processos administrativos são julgados no âmbito do nosso tribunal, pelo órgão especial, que é o órgão encarregado do julgamento. Eles são comunicados ao Conselho Nacional de Justiça, que faz essa fiscalização desses atos. No meu mandato, todas as proposições que eu fiz ao órgão especial foram aceitas, tanto para instaurar processo administrativo contra magistrados e magistradas, quanto para arquivamento. E o Conselho Nacional de Justiça, né, que é o órgão do controle externo, nos fiscaliza também em relação a isso. O que também é criticado muito pela população é que a pena máxima administrativa imposta é a aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Porque na nossa estrutura constitucional, a partir do momento que se chega à conclusão que a pessoa não deve permanecer no Poder Judiciário, ele é aposentado com base nas contribuições que ele pagou para receber essa aposentadoria. Então, se a pessoa tiver todos os requisitos para aposentadoria e ele tiver direito à aposentadoria integral, vai ser aposentado integralmente. Caso não tenha, e nós já tivemos casos, será aposentado proporcionalmente com uma grande perda salarial. O que a lei prevê atualmente é que a perda do cargo, ela não é dada administrativamente, sim numa sentença judicial. Então, o magistrado ou a magistrada que é aposentado compulsoriamente ou que comete uma irregularidade,
Se essa irregularidade também for crime, ele pode ser processado criminalmente e perder o cargo e aí perder a aposentadoria. Desembargador, o senhor é corregedor, mas eu quero fazer uma pergunta sobre, como gestor já do Judiciário, que o senhor vai assumir a partir do dia 1º de julho deste ano. O Estado vive essa polêmica aí da situação fiscal de Minas Gerais, que envolve todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário. Se vai aderir ou não ao regime de recuperação fiscal, se vai renegociar essa dívida em outras bases menos difíceis, sacrificantes para o Estado. Como é que o Judiciário tem acompanhando e participando disso? Qual que é a opinião que o senhor tem a respeito? O atual gestão, né, nosso presidente Zé Arthur e os seus auxiliares têm acompanhado de perto essa questão, que isso obviamente interfere na prestação de todos os serviços, inclusive do serviço judicial, que nós temos a obrigação de prestá-lo. E torcemos para que haja uma solução que contemple a continuidade dos serviços públicos, né? Nós vimos agora essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é um estado que passa por problemas financeiros, né? E eu acho que o que nós devemos analisar é até que ponto o estrangulamento financeiro do Estado interferiu no investimento para evitar que a tragédia chegasse a esse ponto. Então, acho que nós devemos buscar que o Estado pague a sua dívida, mas preservando a prestação dos serviços públicos. Quais são os outros grandes desafios, né, do nosso Tribunal de Justiça aqui em Minas? Eu acho que nós devemos assim, ter um enfrentamento muito com base em inteligência das chamadas demandas predatórias, né? Que uma coisa são demandas de massa. Demandas de massa são aquelas que derivam de um fato e são ajuizadas muitas ações. Então, por exemplo, nós tivemos aí os acidentes em Mariana e Brumadinho, ou temos demandas de massa relacionadas ao direito do consumidor, quando uma só empresa lesiona direitos de vários consumidores, então muita gente procura o Poder Judiciário. Mas, ao lado disso, nós temos o aproveitamento malicioso do ajuizamento de inúmeras ações que não objetivam uma vitória para a parte, e sim que haja um ganho ilícito. Então, nós temos que enfrentar de uma forma muito veemente essas demandas de massa, e nós temos feito isso e temos propostas para que isso seja feito, para que uma demanda falsa, né, uma demanda fraudulenta, não prejudique a ação de alguém que tem um direito legítimo que deve ser apreciado pelo Poder Judiciário. Doutor Luiz Carlos, eu queria uma avaliação sua sobre essa questão. Assim, hoje a gente avança em alguns temas de forma muito rápida. Questão de gênero, que a gente falou aqui, de raça, né? Os conceitos, né, vão mudando muito rapidamente, e até outras percepções, por exemplo, o uso de droga, da maconha como uso medicinal, né, da maconha. Como que a justiça faz, eu falo até pela sua experiência pessoal, como que a justiça faz para conseguir acompanhar isso? São cursos, atualizados, como é que dá essa atualização do magistrado para temas que, né, estão na vida das pessoas, com certeza chegam na justiça muito rapidamente, né? Como é que a justiça ela demora a conseguir absorver isso? Qual que é a visão do senhor? Nós temos uma escola judicial dentro do Tribunal de Justiça, né, que busca a formação permanente, né, inicial, quando os juízes e os servidores entram, e depois permanente durante todo esse curso, durante toda a permanência do magistrado no âmbito da magistratura. E essa escola judicial, ela tem trabalhado esses novos temas, né, que chegam para manter o juiz e as juízas atualizados. Mas é claro que vai muito da experiência pessoal, do estudo que é feito mesmo fora do âmbito da própria escola, porque nós sabemos que as mudanças sociais são muito mais rápidas do que qualquer ação do poder público. O que nós devemos fazer, na minha visão, é buscar os precedentes, buscar as decisões que já foram tomadas sobre esses temas mais polêmicos, para que o juiz e a juíza amadureçam essas decisões. Desembargador, o senhor falou de uma questão muito interessante aí, que sobre essas mudanças que o Murilo até se referiu, a respeito dessa mudança, essa visão de mundo nova, inclusive uma forma de fazer justiça. E a presença da mulher tem inspirado, influenciado muito a esse respeito. O senhor falou do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. O que muda nesse julgamento? Os juízes, quando julgam, eles recaem nessas armadilhas do machismo, dos estereótipos, dos preconceitos que envolvem a mulher?
Eu acho que, na verdade, assim, nós evoluímos muito, né, nos últimos 30, 20 anos. Eu tenho 32 anos de magistratura. E, atualmente, o que se propõe com esses julgamentos é que você dê uma análise individualizada àquela situação que é diversa das demais que estão sendo analisadas. Então, por exemplo, o julgamento com perspectiva de gênero é para que quem está fazendo aquele julgamento, ele tem uma noção de que existe uma pessoa ali que deve ter a sua situação analisada sob aquela perspectiva. Então, por isso que, às vezes, a participação da mulher é muito importante. Nós temos varas que se dedicam exclusivamente à violência contra a mulher. Nós temos varas que julgam crimes contra crianças e adolescentes. Então, o Poder Judiciário vem se especializando para dar uma resposta adequada àquele caso concreto. E essa questão hoje da população está sempre muito presente também. Eu estou pensando aqui, casos recentes, por exemplo, Brumadinho, Mariana, a população vai presencialmente lá na porta do tribunal. A questão da Serra do Curral, por exemplo, o tribunal, a justiça lida bem com essa questão dessa pressão popular? Eu acho que assim, o juiz, a partir do momento em que ele ingressa na magistratura, ele já se sente pressionado, porque todas as decisões têm repercussão. Então, o que nós eu vejo democraticamente como uma manifestação democrática e que o Poder Judiciário tem que estar preparado para isso também. Então, como eu disse, se o juiz e a juíza têm que ir onde o povo está, nós temos que estar acostumados de estar próximo do povo quando vamos fazer o julgamento. Bem, desembargador, muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez, né, de todos vocês, prazer. de você e de casa também. O Entrevista Coletiva fica por aqui, nós voltamos no próximo sábado. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite para você.